Olá, meu nome é Diego Carrera. E eu sou Nina Leme, somos estudantes de Ecologia da Unesp de Rio Claro. E juntos vamos explorar o fascinante mundo dos hormônios vegetais, os mensageiros que controlam o crescimento, desenvolvimento e adaptação das plantas. Juntos vamos descobrir como esses compostos naturais influenciam durante todo o ciclo das plantas aqui no Sistema Agroflorestal, ou SAF, por suas siglas, administrado pelo Grupo Agroecológico Girassol. Prepárem-se para explorar as curiosidades e segredos dos efeitos dos hormônios nas plantas. Agora eu vou falar do primeiro hormônio vegetal que foi descoberto, que é a auxina. Iniciando pela sua biossíntese, ela é produzida principalmente no meristema apical caulinário. Além disso, também é sintetizada em folhas jovens e em frutos em desenvolvimento. O principal tipo de auxina natural é o ácido indolacético, conhecido como AIA. O AIA, quando está na forma livre, é biologicamente ativo, ou seja, ele exerce diretamente suas funções. Mas dentro da planta, a maior parte do AIA não fica nessa forma livre, mas sim na forma conjugada, ligada a açúcares ou aminoácidos. Essa forma conjugada serve como uma espécie de reserva, que pode ser ativada diante da necessidade. Agora, falando do transporte desse hormônio, uma característica importante das auxinas é o transporte polar, que significa que elas se movem em uma direção do topo da planta em direção à base, de célula em célula. Isso permite que o hormônio estabeleça gradientes de concentração que vão orientar o desenvolvimento. As aplicações práticas nos SAFs são variadas. Vou citar uns exemplos. Podemos ver como as auxinas induzem o crescimento da raiz. Inclusive em experimentos de estaquia, a auxina, especialmente o ácido indolacético, AIA, é utilizada para estimular a formação de raízes em estacas. Já aqui no SAF, vemos como acontece de forma natural. As auxinas também estabelecem a polaridade apical basal durante a embriogênese, o que permite a distribuição direcionada do ápice para a base, criando gradientes hormonais que determinam a orientação do crescimento e a organização estrutural da planta. Alongamento das células, como por exemplo, em estas estaquias de manjericão, primeiro as auxinas reduzem o pH da parede celular, isso ativa as expansinas. Elas quebram as pontes de hidrogênio com microfibras de celulose. Tudo isso produz afrouxamento da parede celular e logo o alongamento, tudo isso para alcançar a luz. Dominância apical. Vemos que a falta ou a presença do meristema apical gera uma dominância que não permite um desenvolvimento das ramificações laterais. Grave propício. As auxinas permitem com que a planta perceba a gravidade, com a ajuda de sensores na coifa das raízes, os estatolitos. Formação de frutos sem sementes, chamados frutos partenocárpicos, como por exemplo a musa. É um gênero bem conhecido no mundo. Aqui temos a banana prata, mas daqui ainda está em processo de maturação. Agora vamos falar de outro hormônio fundamental para as plantas, que é a gibberellina. Elas foram descobertas a partir de uma doença que afetava o arroz. As plantas infectadas por um fungo ficavam muito mais altas do que o normal, com um alongamento exagerado do caule, o que levava ao tombamento da planta e à perda dos grãos. Foi justamente estudando esse fungo que se descobriu que ele produzia compostos que estimulavam o crescimento excessivo, que são as gibberellinas. Bom, falando de sua biossíntese, elas são produzidas principalmente nas sementes, nos ápices de caules e raízes e também nas anteras. Agora vamos ver alguns efeitos das gibberellinas aqui no SAF. Junto à AIA, atua no crescimento do caule, como neste café vermelho, que teve que crescer bastante para alcançar a luz, mas em consequência, reduz sua espessura. Actuam também na germinação. Aqui temos um feijão que, graças às gibberellinas, ativa o crescimento do embrião, actuando na hidrólise do amido e na mobilização de reservas até a radícula, quebrando a dormência. Quando tem deficiência, gera sementes mal formadas, como podemos ver aqui. Um terceiro hormônio vegetal que vamos falar, que são muito importantes para as plantas, são as citocininas. Em relação à sua descoberta,
Elas foram descobertas durante pesquisas que tentavam identificar substâncias capazes de estimular o crescimento de células vegetais cultivadas em laboratório. Foi aí que se percebeu que certos compostos ajudam as células a se dividirem e crescerem mais rapidamente. Quando se trata de sua biossíntese, ela acontece principalmente nas raízes, mas também pode ocorrer em outras partes da planta, como nos plastídeos. Agora falando do seu transporte, depois de produzidas nas raízes, as citocininas elas são levadas até a parte aérea da planta pela seiva do xilema, que é puxada principalmente pelo processo de transpiração. Já as citocininas que são produzidas na parte aérea, por exemplo, em folhas jovens, são distribuídas localmente através da seiva do floema. Assim, a planta consegue levar essas substâncias até onde elas são necessárias. Aqui no SAFE não temos culturas de tecidos para apresentar um exemplo dos efeitos das citocininas, mas temos outros casos como o estímulo das gemas laterais, como acontece com esta herbicida Zeppelin. Vemos que a poda apical da planta estimula a produção de citocininas, e junto com as auxinas, que vimos antes, activaram as gemas, criando novas ramificações. As citocininas retardam a senescência foliar, permitindo que as plantas vivam mais, já que podem mobilizar nutrientes de uma parte da planta para outra. Também podemos ver que quando a relação entre A e a citocinina é alta, a planta foca os estímulos nas raízes, mas quando a relação é baixa, foca na parte aérea da planta. Agora, se tratando de mais um hormônio, só que esse se difere bastante dos outros por ser um gás. Esse hormônio é o etileno. A sua descoberta aconteceu observando que algumas frutas maduras liberavam esse gás, e que ele fazia outras frutas próximas amadurecerem mais rápido. Quando se trata da sua biossíntese, na planta, o etileno é produzido a partir do aminoácido metionina, por uma sequência de transformações. Essa produção acontece em muitos tecidos vegetais, principalmente quando a planta está passando por algum tipo de estresse, como ferimento, seca ou mudanças bruscas de temperatura. Referente ao seu transporte, como o etileno é gasoso, ele se difunde facilmente por dentro dos tecidos e também pelo ar. Isso significa que ele pode agir na própria planta que o produziu e também nas plantas vizinhas. Os efeitos do etileno são fáceis de observar aqui no SAFE, como aqui nesta Montingia calabura. Na maturação dos frutos, o etileno acelera o processo de amadurecimento. Quando esses frutos ficarem totalmente maduros, ficarão prontos para a dispersão das suas sementes, principalmente por pequenas aves. Por último, desse grupo de hormônios que estamos tratando, vamos falar do ácido abscísico, ou simplesmente ABA. Ele é um hormônio vegetal que ficou conhecido principalmente pelo seu papel em ajudar a planta a enfrentar situações de estresse como seca ou frio. Em relação à sua biossíntese, é um composto que se forma a partir de carotenoides, que são pigmentos presentes nos plastídeos das células vegetais. Sua produção acontece principalmente nas folhas maduras, nas raízes e também em sementes em desenvolvimento. Agora, sobre o transporte, ele pode ocorrer pela seiva do xilema e do floema, circulando por toda a planta para chegar aos locais onde é necessário. Aqui no SAFE tem um papel fundamental no controle da dormência das sementes. O ácido abscísico ajuda a manter a dormência das sementes, impedindo a germinação prematura. Isso é útil para garantir que as sementes germinem em condições ideais, evitando assim estações muito secas. Por exemplo, temos aqui umas sementes de Bromelia balançae, conhecida como caraguatá. Elas são nativas do Cerrado brasileiro, caracterizado por períodos de seca. E, em consequência, o caraguatá tem uma dormência aproximada de 40 dias, uma vez em condições ideais para sua germinação. Em conclusão, podemos dizer que esses hormônios trabalham em uma rede de sinais, muitas vezes antagonizando ou potencializando as ações uns dos outros, para assegurar um crescimento coordenado da planta, respondendo adequadamente ao ambiente e completando seu ciclo de vida da maneira mais eficiente possível. Sendo consciente dessas dinâmicas junto a práticas agroecológicas, vemos como o SAFE se desenvolve. E para finalizar, queríamos deixar o convite para participar das atividades do Grupo Girassol.